Fala galera, começando aqui mais um vídeo no canal para você ter acesso às últimas e principais notícias do Esporte Clube Bahia. Antes de mais nada, já sabe, né? Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que nós iremos abordar nesse conteúdo, nesse vídeo de hoje. Sem mais delongas, a vinheta vem aí e depois informação sobre o nosso time do coração. Galera, para começar com resenha, para começar com novidades, é o seguinte: o Bahia no dia de hoje realizou mais um treinamento. Já eu coloco inclusive aqui a programação semanal do Bahia, mas registrando aqui, né, o clima bom, né, o tom de brincadeira, mesmo com a seriedade ali instalada no CT Evaristo de Macedo. Muito bacana ver ali os atletas tricolores novatos sendo batizados, né, na barbearia ali do Jacaré. Brincadeira nesse momento aí de descontração de começo de temporada. Ali o Rian, o Patrick Veron e o Kennedy, atletas que recentemente foram incorporados ao plantel profissional, estão recebendo aí o batismo do elenco do Bahia. Muito bacana ver isso, muito bacana ver essa interatividade e, é claro, o clima de companheirismo, de família e também um clima leve, além da seriedade que é imposta pelo Renato Paiva, de cobrança que ele propõe. Tem que ter sim esse momento de descontração, é muito importante para um elenco vencedor ser formado, um elenco triunfante. Galera, na programação semanal do Bahia, temos um dia de treino no dia de hoje, né? 9 horas da manhã aconteceu o treino do Bahia. Amanhã, 9h30, tem a Bahia Atlético de Alagoinhas, 9h30 da noite na Fonte Nova, o primeiro jogo do Bahia na Fonte Nova na temporada. Quinta-feira, após a partida, dia de folga. Sexta-feira, treino no CT Evaristo de Macedo, 9 da manhã, e entrevista coletiva remota depois da atividade. No sábado, 9 da manhã, tem treino no CT Evaristo de Macedo e viagem para São Luís do Maranhão, onde domingo o Bahia enfrenta às 7 horas da noite a equipe do Sampaio Corrêa lá no Castelão pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2023. Falando sobre ingressos, mais de 30 mil ingressos garantidos para o dia de amanhã contra o Atlético de Alagoinhas. No Baianão, pela terceira rodada. Fonte Nova te espera, é o que o Bahia publica aqui nas redes sociais, né? Mas, além dos pontos de venda, tem uma reclamação bem constante da nação tricolor e já eu falo para vocês o que é. O ponto de venda é o seguinte, os pontos de venda: site da Fonte Nova, bilheteria Sul do Dique, Shopping Piedade, Multishop da Boca do Rio e Caminho de Areia, tá? Mas é o seguinte, muitos torcedores reclamando do Bahia ainda não ter implementado um sistema de check-in para os sócios avisarem antecipadamente se vão ou não para a partida. Porque, para vocês que não sabem, esse número de mais de 30 mil ingressos já garantidos incluem todos os sócios, acessos garantidos, né? O pessoal que é sócio tá ali incluso, ou pelo menos uma média de comparecimento de partida, que está em torno de 10 a 15 mil pessoas. Então, por isso, já eles contabilizam mais de 30 mil ingressos garantidos. É evidentemente que tem muito mais do que 15 mil ali, como eu falei para vocês, numa média. Mas eu acredito que deveria sim ser implementado esse sistema, já que mais ingressos estariam disponibilizados, mais sócios seriam ativos, né? O pessoal seria motivado a se associar também. Eu acho que isso é interessante, mas o clube já deveria pelo menos ter mantido esse sistema que aconteceu no ano passado. Mas realmente, no caso do rodízio, né? De check-in do rodízio. E agora, nesse ano, acredito que isso poderia acontecer para poder testar nesses primeiros jogos de Campeonato Baiano, porque realmente há uma grande procura do torcedor, né, com relação ao sistema de sócios de check-in. Mas não sei se o Bahia irá implementar isso nessa temporada, quem sabe numa próxima isso não aconteça. Galera, o Reinier, meio-campista que é do Real Madrid, foi emprestado para o Borussia Dortmund durante um tempo e depois retornou à Espanha, agora veste a camisa do Girona, que é um time do City Football Group. E aí o Reinier, jogador do Girona, comentou em uma publicação do Bahia, Bora Bahia, né? E aí o pessoal fez um alvoroço nas redes sociais, mas evidentemente que seria um sonho distante nesse momento de ter o Reinier por aqui, por mais que essa mensagem não signifique nada, para meio que cortar as expectativas da galera com relação a isso, né? Evidentemente que no mundo do futebol tudo pode acontecer, mas inclusive nada. Eu acho que o Reinier tá aí mais na brincadeira, né? Meio que
provocando aí, entre aspas, de uma maneira positiva, o torcedor do Bahia. E a galera do Bahia Notícias trouxe a seguinte informação. Emerson Ricardo de Almeida apita o jogo de quarta-feira de amanhã na Arena Fonte Nova. A Federação Baiana de Futebol sorteou o árbitro Emerson Ricardo de Almeida para apitar o jogo entre Bahia e Atlético de Alagoinhas. Então teremos ele apitando o jogo, auxiliado pelo Alessandro Álvaro Rocha e Daniela Coutinho Pinto. Com 6 pontos, o Bahia é o segundo colocado da primeira fase do estadual. Já o Carcará, bicampeão baiano, tem 4 pontos e figura a terceira posição. O Ricardo Goulart foi eleito o barril dobrado melhor em campo da partida de domingo contra o Jacuipense, lá em Riachão do Jacuípe, com 57% dos votos da nação tricolor no Twitter. Vamos lá, algumas imagens dos treinamentos de hoje, né? Aqui o pessoal fazendo aquele aquecimento, né? Começando ali as preparações para os treinamentos mais intensos. Aqui uma atividade mais voltada para reflexo, para atenção. Interessante isso aqui, trabalhando a agilidade dos atletas, né? O reflexo, a atenção. Olha aí. Legal mesmo. Aqui já com bola rolando, né? Treinamento mais específico. Aqui um trabalho interessante dos goleiros, né? O Antônio fazendo ali, né? O preparador de goleiros do Bahia, Antônio, fazendo a preparação com o Matheus Klaus. E aqui o Jacaré fazendo o gol de falta, né? Que eu falei pra vocês. Olha aí. Belo gol de falta do Jacaré. Sócios do vestiário, a ação ocorrerá novamente na Fonte Nova na quarta-feira. Cada sorteado ganhou o ingresso e poderá levar o acompanhante, também conhecerá gramados na sala de imprensa, além de marcar presença na chegada dos atletas, tá? Aí as imagens do técnico Renato Paiva. Vamos falar sobre a polêmica do dia. Vou botar até o fone aqui. Zé Eduardo comentou a derrota do Vitória para o Itabuna do Campeonato Baiano, mas a gente não tá com foco no resultado do Vitória, evidentemente. A questão, gente, é o seguinte. Ele cita o Vitória dessa maneira negativa e aproveita para alavancar um cenário para o Bavi, onde o Vitória deveria correr, né, digamos assim, né, desistir, abdicar da partida, remarcar o jogo, para meio que destabilizar nesse momento e, é claro, motivar os atletas do Vitória. Isso fica evidente. Mas vamos ver o que ele vai falar. O Vitória, um time de tradição, o mais antigo clube do Brasil, sabe? Nunca na história de um clube daqui, rubro-negro, Vitória tomou de 4 de um time baiano chamado Itabuna. Que vergonha, Fábio Mota. Você não nasceu para ser gestor de futebol. Gestor de futebol é uma tarefa, uma missão árdua, complicada. Obviamente que pegou um clube destroçado pelo ex-presidente Paulo Carneiro, que destroçou, acabou, liquidou com o clube. E você tentou, na sua competência administrativa, erguer. Mas esqueceu que o clube vive de gols, de bola, de futebol, bola lá dentro. Coisa que você não conhece. Corra do Bahia. Corra do Bahia. Adia esse jogo. Finja que o Vitória está numa pandemia. Todos foram contaminados. Sabe de quê? Da incompetência de Fábio Mota. E suma do jogo do Bahia. Desapareça. Porque pode ser a maior vergonha da história de um clube. Aliás, acho que não. Acho que a maior vergonha da história do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, foi essa de ontem. Bom, vamos lá. 2 pontos. Ele pode até ter dito algumas verdades com relação ao nosso rival, mas no momento que ele aproveita para provocar e, é claro, incentivar também os atletas do Vitória com relação ao Bavi, corram no jogo, adiem isso, eu acho que esse cenário incentiva cada vez mais os atletas, porque desperta um sentimento de motivação, né, para poder calar a boca dele, digamos assim. Mas, enfim, eu acho que, guardadas as proporções, é claro, deixando de lado um pouco a rivalidade, é um cara que aproveita muitos cenários para poder fazer uma tempestade em copo d'água. Por mais que o Vitória da Bahia, nosso rival, tenha sido goleado, né? Foi uma vergonha, todo aquele cenário no Barradão, né? Em um domingo 4 da tarde com um público muito, muito ruim. Mas, enfim, eu acho que é apenas o segundo jogo da temporada no Baianão e tem uma competição árdua que é a Série B previndo por aí. Enfim, eu acho que não preciso comentar mais nada sobre isso. Eu acho que é muito alvoroço no começo de um ano
tão recente, não tem 20 dias de janeiro ainda. Mas enfim, com relação ao Bahia, com relação ao Bavi, eu acho que é uma questão de motivação dele, né, para poder tentar motivar os atletas do Vitória, para poder tirar aquele cenário, né, fazer com que os caras do Bahia entrem de salto alto, né, nessa maneira. Eu acho que passou desse tempo, né? Hoje a gente tem uma comissão técnica, uma estrutura que vai possibilitar o Bahia ter uma concentração muito maior. E é claro, como eu falei, destacar mais uma vez Renato Paiva, que é um cara que trabalha muito o mental, que é um cara que vai frisar muito isso, que é um clássico, que não é pra entrar com salto alto e pra vencer. O Bahia não vai abdicar de jogar, o Bahia não vai chegar lá com salto alto. Essa é a minha mentalidade, essa é a minha proposição. Mas temos que ter atenção, porque clássico é clássico, né? Pode ser o Bahia com 200 trilhões de reais e o Vitória com zero reais. Pode ser o Vitória com 1 bilhão, o Bahia com 50 centavos. Vai continuar sendo o Bavi. Então é para tratar esse clássico como tem que ser tratado. Por mais que, né, fatores externos apimentem cada vez mais esse clássico, motivem um ou outro lado, eu acho que o Bahia vai, né, continuar mantendo o seu foco, isso aqui não vai atrapalhar não, tá certo? Mas fica aí registrado, né, as aspas aí do Zé Eduardo na Rádio Metrópole FM e, enfim, os caras do lado de lá que se preocupem com os problemas deles nesse momento. Esse foi o conteúdo, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que nós abordamos nesse conteúdo. Um abraço para vocês e nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau!